mas os indícios não são muito alvissareiros. Tá bom. Vamos falar do IPREV, então. Vamos fazer essa explanação aí, com o pessoal, para entender melhor. Exatamente. Nós temos hoje vários problemas relacionados ao IPREV, e uma das situações que, assim, que tem se apresentado bastante é das pensionistas, mas eu vou pegar na origem para que eu acredito que muita gente já tenha conhecimento disso, mas quem não tiver também comece a se situar no que foi criado, no que significou a aprovação da Lei 13.954 a nível federal. Na realidade, ela criou um serviço de proteção social pro-militar. Hoje, nós militares e todos que somos ligados à parte militar, nós não somos mais contributivos, nós somos retributivos. Ou seja, nós trabalhamos 30 anos, 35 anos, e quando nós formos para a reserva, quando a gente for reformado, o Estado vai nos retribuir, né, uma reserva, preservando alguns direitos que os civis não conseguiram manter. Por exemplo, nós teremos algumas coisas que eu vou tentar traçar um comparativo. Por exemplo, o militar ele se aposenta, vai para a reserva, depois de cumprir o tempo de serviço, ou seja, hoje 35 anos. Quer dizer, se alguém prestar concurso para a Polícia Militar e entrar na carreira militar com 18 anos, quando ele completar 53 anos, ele pode ir para a reserva com a maior tranquilidade. Diferente de alguém que está na regra da Previdência particular, da Previdência Civil, que ele vai ter uma idade mínima para aposentadoria. Eu acredito que seja 62 e 65 anos. Nós temos, além disso, a paridade e a integralidade. Ou seja, hoje, um cidadão na vida civil que trabalhe e receba mensalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui assim, R$20.000 mensais. No momento que ele for para a inatividade, que ele se aposentar, como diz o civil, quando ele se aposentar, o máximo que ele pode perceber é o teto da Previdência. Hoje está em 7.240. Mesmo que ele na atividade ele perceba R$20.000. No momento que ele for para a aposentadoria, o máximo que o INSS paga é o teto da Previdência, 7.240. Ao contrário, nós que a gente vai manter a paridade. Ou seja, se eu sou sargento na ativa, percebendo R$10.000 mensais, quando eu for para a inatividade, quando eu for para a reserva remunerada, eu levo os mesmos R$10.000. Se eu ganhar 20.000, eu levo os mesmos R$20.000. Se eu falecer durante a minha prestação do meu serviço, a minha pensionista fica recebendo integral também. Se eu ganhava 10.000, faleci, a minha pensionista vai ficar recebendo os R$10.000. Então, são algumas vantagens que a gente tem que o civil não tem. Isso hoje não acontece no IPREV. Outra coisa, nós estamos desvinculados do IPREV. Hoje nós fizemos parte do Tesouro do Estado. Ou seja, nós não temos mais aquele problema de ter que... A gente ouve muito assim, se não aumentar a contribuição, daqui a pouquinho o IPREV quebra e não tem como pagar a aposentadoria. Esse discurso serve hoje para os civis. Para os militares, não. Nós somos vinculados ao Tesouro. Somente se o Estado quebrar. Se o Estado quebrar, aí nós não recebemos. Caso contrário, nós não teremos isso. Por isso que eu coloquei anteriormente. Nós não somos contributivos, nós somos retributivos. Em contrapartida, nós, lógico, tivemos que abrir mão de algumas coisas que nós tínhamos no passado. O militar trabalhava 30 anos, hoje trabalha 35. Nós contribuímos com 10,5%, aliás, nós retribuímos com 10,5% sobre o total do vencimento, enquanto que o civil ele tem um teto, que se eu não estou equivocado, até o teto da Previdência ele está isento e dali para cima ele paga. Então, assim, tem umas regras que nos beneficiam e outras, mas no geral, no cômputo geral, foi uma vantagem muito grande. Eu vejo hoje, por exemplo, um dos exemplos que eu tenho acompanhado aqui na Prasc, alguns associados me procurando porque eles tinham alguma moléstia grave e por conta disso eles não pagavam o IPREV e agora começaram a ser tributados. Por quê? Aliás, começaram a ser descontados. Por quê? Lógico, nós não somos mais IPREV, nós temos a nossa contribuição social e por conta disso o IPREV já está efetuando aqueles cortes
que são necessários. Se nós não somos do IPREV, como é que o IPREV vai nos dar esse desconto? Até porque essa retribuição nossa não vai ir para o cofre do IPREV, e sim para o Tesouro. Uma outra coisa que a gente já constatou é que hoje as nossas pensionistas, a grande maioria, eu acredito que seja 3 ou 4 mil no total, elas estão todas vinculadas ao IPREV. Elas ainda, num primeiro momento, eles ainda não estão sendo tratados como fazendo parte dessa proteção social dos militares. É alguma coisa que nós vamos ter também que trabalhar no futuro para que essas pensionistas ligadas aos militares saiam do IPREV e venham para a proteção social da Polícia Militar. No futuro, hoje os militares todos conhecem a ADP, a nossa diretoria de pessoal, ela vai ter que ter uma musculatura maior, porque é dali que vai ser encaminhado os pedidos de reserva, os pedidos de reforma, e a ideia é trazer essas pensionistas também para ali, porque hoje, como eles ficaram muito tempo na regra da Previdência, eles estão com algumas situações que não estão condizendo com a proteção estabelecida por essa Lei Federal 13.954, que seria a paridade. Eu, por exemplo, hoje vi casos de pessoas, de pensionistas, que são pensionistas porque perderam, o esposo pereceu em serviço e ficaram percebendo, digamos, 20 dias de uma graduação de soldado de primeira classe. Hoje um soldado de primeira classe percebe em torno de 6 mil reais. Então, 20 dias daria em torno de 4 mil reais. No entanto, estão recebendo 2.200, 2.300. Essa paridade, quando se tirar do IPREV e vir para o regime de proteção social, ali na ADP, que vai gerir isso, vai ser feita uma análise, e aí a Prasc vai acompanhar essa análise para que seja feito caso a caso e verificando. A dona Maria é pensionista do soldado Pedro, ela deveria, ele se aposentou-se hoje ela estaria ganhando 6.200, mas ela está percebendo 4, para haver essa regularização para que ela possa seguir a paridade de quem está na ativa. Isso só vai acontecer quando a estrutura do Estado esteja aparelhada para cuidar disso. Hoje nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma lei estadual que regulamente a Lei 13.954. Nós estamos órfãos de uma lei estadual. E um dos motivos do pedido de audiência do Sargento Facenta, presidente da Prasc, junto ao governo Moisés, é justamente para que sensibilizar da necessidade de que haja a regulamentação dessa lei. Nós sabemos que existe muita gente, principalmente no caso das pensionistas, que estão sendo prejudicados em virtude de hoje estar num regime que não deveriam estar. E nós vamos brigar para que, do momento que seja aprovado, que seja regulamentado, que a polícia